Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Vou fazer uma breve apresentação. Imagino que todos já conhecem Orlando Zacconi, delegado da Polícia Civil do Rio, membro da ONG Antiproibicionista, LIP, advogado e jornalista, milita em vários movimentos sociais e vai conversar com a gente sobre esse tema que está muito em debate hoje. É um prazer te receber aqui. Obrigado. Boa noite a todos e a todos. Na verdade, eu não sou nem advogado nem jornalista, eu sou delegado de polícia civil. Tenho formação jurídica, né, como advogado, bacharel em direito para poder, até para fazer o concurso, né, precisa. E fui jornalista há muito tempo atrás, tenho formação em comunicação social também. Mas quem foi jornalista sempre é, né? Mas as funções são muito próximas, né? O jornalismo investigativo quase é uma função muito parecida com a função, né, da polícia civil, né, que é a polícia que investiga. Mas eu faço parte, então, dessa associação internacional, que é a LIP. É uma associação que a sigla em inglês é Law Enforcement Against Prohibition, Agentes da Lei contra a Proibição, é a tradução que nós fizemos. Essa associação surge, né, no final dos anos 90, início de 2000, nos Estados Unidos, com policiais que participaram da repressão da chamada guerra às drogas nos Estados Unidos desde os anos 70, inclusive policiais que criaram a DIA, o Departamento de Repressão a Drogas, que é conhecidíssimo internacionalmente lá nos Estados Unidos. E depois de muitos anos envolvidos, né, na questão do combate às drogas, eles entenderam que aquela guerra era fracassada e, a partir daí, criaram uma associação inspirados em soldados da Guerra do Vietnã, que criaram uma associação que foi muito importante para o fim da Guerra do Vietnã, que era a Associação dos Ex-Combatentes do Vietnã. Eram soldados que vinham da Guerra do Vietnã e que criaram essa associação e comunicavam para as pessoas nos Estados Unidos as atrocidades que aconteciam lá no Vietnã, e foi muito importante a atuação deles para o fim da guerra. Então, pensando na perspectiva de acabar, né, com essa insanidade, né, nas palavras da Maria Lúcia Caram, que é a presidente da LIP, que é essa política proibicionista de drogas, e nós vamos conversar o porquê que essa política é insana, né, e esses policiais se reuniram, criaram essa associação que tem representação em mais de 50 países, e em 2007, 2008, foi 2008, eu fui convidado pela Maria Lúcia Caram, que é juíza aposentada lá no Rio de Janeiro, para criarmos a LIP Brasil, e hoje a gente tem em torno de uns 200 policiais, mais uns 100 operadores do direito, 300 pessoas que estão nessa missão de comunicar a importância, né, da legalização, da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas como uma medida política capaz de enfrentar os problemas que a proibição trouxe, que são muito maiores do que os problemas criados pelo consumo de drogas. Ou seja, nós partimos da ideia de que a proibição não resolve os problemas que o consumo de drogas traz ao ambiente social e que, portanto, nós precisamos regulamentar a produção, o comércio e o consumo de drogas para que a gente não enfrente os problemas da proibição. Por exemplo, a violência do mercado ilícito das drogas, ela não é uma violência produzida pelo consumo das drogas, é uma violência produzida pela proibição das drogas. Não tem ninguém com fuzil na mão tomando conta de choperia, não tem ninguém com fuzil na mão tomando conta de farmácia, né? O mercado ilícito das drogas se torna violento porque ele é um mercado ilegal. E ele é disputado na força, o território, principalmente nas periferias. Então, nós entendemos que, a partir da regulamentação da produção, do comércio e do consumo das drogas, essa violência vai desaparecer. E o exemplo, um marco histórico que nós temos como exemplar para isso foi a Lei Seca nos Estados Unidos, né, no século passado, no 1920, né, quando se proibiu o álcool nos Estados Unidos, se criou uma série de grupos armados que disputavam, né, o território da venda do álcool ilegal, né, só havia lá o poderoso chefão 1, 2, 3 e 4, né, as crianças que morriam no meio da guerra na rua,
Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos estudantes que estão sendo atingidos por disparo de arma de fogo dentro da escola, no Rio de Janeiro. Tem, outro dia teve uma moça que estava grávida, que o feto, ainda em gestação, foi atingida numa situação dessa. Então, realmente, a irracionalidade dessa guerra, só para fazer o fechamento dessa abertura, está que o discurso que legitima a proibição das drogas, que é um discurso de proteção à vida, teve um momento em que a ONU chegou a sugerir um mundo sem drogas, como se isso fosse possível, né? Mas, na busca de uma proteção à vida das pessoas, né, para a redução dos danos causados pelo consumo dessas substâncias, se cria um dano muito maior a partir da proibição, ou seja, mais pessoas morrem hoje, né, na chamada guerra às drogas, do que pelo consumo das drogas. Se a gente for observar quantas pessoas morreram no ano passado, 2016, consumindo crack, heroína, maconha, junta todas as drogas ilícitas, quantas pessoas morreram consumindo elas? Não vai dar uma percentagem significativa comparado ao número de pessoas que morreram na guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas mata mais do que as drogas, é isso. Você abordou uma questão que não é só do consumo. Você falou da produção e da distribuição. Ou seja, a sua defesa é de uma legalização total. Como seria isso e por que essas três vertentes? Então, legalizar é regulamentar todo o processo. Então, o processo, a droga é uma mercadoria. Então, ela tem desde a produção, o comércio e o consumo, né, como etapas, né, da sua circulação, da sua existência. Então, se você não regulamentar as três fases, você não legaliza. Uma das coisas que é muito equivocada, que se fala muito, é que na Holanda houve, né, um processo de legalização da maconha fracassado. Bom, não, se foi fracassado eu não tenho os dados, mas com certeza não foi porque houve legalização, porque na Holanda nunca existiu legalização, porque para legalizar você precisa regulamentar a produção, e na Holanda não se autorizou a produção da maconha. A única coisa que se autorizou na Holanda foi o comércio e o consumo nos cafés. Até a maconha entrar no café, ela é totalmente ilegal. É como se as autoridades e até a polícia, e isso acontece até hoje na Holanda, fizessem vista grossa a entrada da maconha no café. Ela só passa a ser regulamentada a partir do momento que ela está dentro do café. Todo o processo de transporte, de entrada da maconha nos cafés, é como se eles fingissem que não sabem de onde a maconha vem. Então, isso gerou muito problema e gera até hoje. O primeiro país a regulamentar uma dessas substâncias que hoje são proibidas foi o Uruguai, porque no processo de legalização está lá regulamentado a produção, controlada pelo Estado, nas opções que o Uruguai fez. E alguns estados americanos hoje, estadunidenses, pelo menos 9, já legalizaram sim, né? Washington, Colorado, né? Alasca, né? São 9 estados ao total, Denver, que hoje regulamentaram a produção, comércio e consumo da maconha, não só para fins terapêuticos, medicinais, né? Mas também para fins recreativos. O Canadá anunciou que ano que vem vai ser o segundo país do mundo, porque nos Estados Unidos você ainda não tem federalizada a legalização. São alguns estados, porque lá eles têm autonomia para isso. Mas o Canadá anunciou que vai ser o segundo país do mundo a regulamentar a maconha, legalizar a maconha no ano que vem, 2017. Então começamos a ter experiências, né, concretas no mundo acerca da legalização, mas não com a experiência da Holanda. Porque, conforme eu falei, legalização precisa ter a regulamentação da produção, do comércio e do consumo. Por exemplo, no Brasil hoje se discute a descriminalização, e eu até, em relação ao título do nosso encontro, e nós não usamos muito a nomenclatura descriminalização para nossa proposta da LIP. A nossa proposta é de legalização, regulamentação. Porque descriminalização, praticamente na América do Sul, todos os países já descriminalizaram o consumo da droga. Só existem 2 países na América do Sul que criminalizam o consumo, o Brasil e o Paraguai. Todos os outros, no Uruguai, nunca foi crime a pessoa ter a substância para uso próprio. Nunca. O Uruguai é um país avançado.
né? Mas todos os países, na Argentina, a descriminalização foi feita por uma decisão da Suprema Corte nos anos 90 ainda. Então, só o Brasil e o Paraguai criminalizam o consumo. Descriminalizar digamos assim, não prever a conduta como crime. Mas isso não basta, porque se você não regulamenta a forma como se produz, como se distribui a droga, o problema pode piorar. Porque se você simplesmente descriminaliza e as pessoas vão ter que continuar a buscar as drogas que desejam consumir no mercado ilícito, nada mudou. Não vou dizer que vai piorar, mas a gente vai continuar com os mesmos problemas da proibição. Porque o grande problema da proibição é a ilegalidade do mercado. Então, se a gente não traz o mercado para o mercado legal, se esse mercado continua na ilicitude, nós vamos ter todos os problemas que nós temos hoje. A qualidade da droga é a pior do mundo, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, na lei seca. A experiência da lei seca ela é muito importante, né? Porque naquela época, por exemplo, entrava um álcool no mercado que deixava a pessoa cega, porque o álcool era produzido artesanalmente e eles não separavam o metanol. E o metanol causa cegueira. É inimaginável, né, um álcool que produza um efeito tão lesivo dentro do mercado regulamentado, mesmo se esse álcool for produzido fora da regulamentação. Por quê? Hoje, por exemplo, existem pessoas que produzem álcool pirata, como cigarro também pirata. Mas quando você produz uma mercadoria, né, pirata, é crime de contrafação. Você quer fazer um simulacro do produto regulamentado. Então, aqueles que produzem álcool ilegal hoje, eles querem fazer com que o seu álcool ilegal se aproxime daquele que está regulamentado no mercado, porque senão eles quebram, né? Então, isso demonstra que a droga no mercado ilícito ela é uma droga sem controle nenhum. Tem matérias que saíram sobre a maconha que é consumida, que vem do Paraguai, essa que eles chamam de prensada, né? A quantidade de amônia, de produtos que são colocados químicos, né? Essa cocaína que as pessoas adquirem, né, nas periferias, nas favelas, né? Você não sabe qual é a quantidade, a porcentagem, não tem controle nenhum, né? Alguns médicos dizem que, inclusive, isso gera problemas para a saúde individual do consumidor, porque o cara está acostumado a cheirar uma cocaína que tem 5% de pureza, 10%. Aí uma hora bate uma cocaína para ele que tem 80% de pureza, ele vai, que nem ele vai na outra, ele morre de overdose, porque ele está acostumado com... E isso não vem na bula, isso não tem. Então a gente tem que pegar a experiência do tabaco no Brasil, é uma experiência brilhante, porque se realmente queremos enfrentar o problema dos efeitos do consumo da droga, nós temos que trabalhar isso através de política pública e não através de proibição. Ninguém proibiu o cigarro. O que proibiu foi a propaganda do cigarro. Aliás, deveríamos proibir a propaganda de todas as drogas, inclusive dos remédios. É um absurdo ter propaganda de remédio. Você não tem que escolher o remédio por uma sedução de publicidade. O médico passa a receita, você vai na farmácia, o cara te mostra lá quais são os fornecedores, os preços, e você escolhe isso da farmácia, não é na publicidade. Mas o Brasil teve uma política de drogas para o tabaco que não tem para outras drogas. E funcionou para o tabaco, e funcionaria para as outras também. Proíbe a propaganda, anuncia de forma clara os efeitos nocivos daquela droga e faz uma parceria com a sociedade. Hoje não aparece ninguém na novela fumando. Não tem. Pode assistir com atenção a novela, não aparece ninguém com cigarro na boca. Mas cerveja, não tem um capítulo que não aparece um cara tomando uma cervejinha, né? A cerveja, a propaganda é liberada. Aliás, o meu filho de 10 anos, o Ravi, quando vai assistir o maior time de futebol de todos os tempos, o Fluminense Futebol Clube, né, e hoje, daqui a pouco, vai estar em campo, 4 horas da tarde, eu ligo a televisão com o meu filho, ele tem lá propaganda de cerveja que está patrocinando. E a hipocrisia é tão grande que a mesma bancada do Congresso, que é contra a legalização da maconha, quando chega um projeto de lei para proibir o horário, tipo assim, propaganda de cerveja só a partir das 18 horas, 20 horas, eles não aprovam. Eles estão brincando, né? Eles não estão preocupados com o efeito das drogas. Ali é um jogo de poder. Aliás, a proibição das drogas o tempo inteiro demonstra, né,
coisas que estão ocultas nos interesses econômicos, geopolíticos. É o que eu ia te perguntar. A relação histórica com a questão da venda de armas. Tem alguma ligação entre o tráfico e a venda de armas, inclusive pelos Estados Unidos? Sim, a primeira declaração, a segunda declaração de guerra às drogas feitas no governo Reagan, foi imediatamente após o fim da Guerra Fria. Ou seja, o que aquece o mercado de armas é guerra. Guerra aquece o mercado de armas, né? Então, a declaração de guerra às drogas foi no sentido de aquecer um mercado que ia, né, esfriar a partir do momento que você já não tinha mais aquela bipolaridade lá, né, do comunismo, né, da Guerra Fria. Quando a Guerra Fria acaba, se declara guerra às drogas. Dizem, inclusive, que hoje, né, a legalização da maconha nos Estados Unidos tem relação com a declaração de uma nova guerra, que é a guerra ao terror. Eu já li alguns artigos, ou seja, a partir do momento que entra o terrorismo passa a ser o foco, né, de uma nova guerra, você pode trazer uma dessas substâncias, que é a maconha, que hoje tem um consumo massificado no mundo inteiro, né, uma droga que a gente sente o cheiro dela nas ruas, né? Quem nunca sentiu o cheiro da maconha na cidade? Cidade tem lugares que você passa que você sente o cheiro dela. E isso é significativo. Significa que muitas pessoas, e são de todas... A maconha é quase que nem cerveja, né? Porque são pessoas de classes sociais distintas, idades distintas. Você tem um cara de 60 anos que fuma, tem um garoto de 18 que fuma, às vezes até mais novo, né? Adolescente, e tem um cara da favela que fuma, tem um empresário que fuma. Ele passou a ser uma droga popular nesse sentido de contemplar faixas etárias, estratos sociais diversos, né? E aí, bom, vamos trazer essa droga para o marco legal pelo poder econômico que ela pode, até porque tudo visando o lucro também, né? Mas sempre visando não enfraquecer o mercado de armas. Como tem a guerra ao terror, esse mercado continua aquecido. Mas existe uma questão também que aconteceu na proibição das drogas, que é importante falar, que foi um interesse geopolítico. Essas substâncias que hoje são proibidas foram proibidas em convenções internacionais, que a legislação dos países membros trouxeram para dentro nelas, né, e tipificaram lá na lei penal como crime. Mas a decisão de quais essas substâncias são ilícitas e ilícitas quase nunca se dá na decisão interna dos países, mas sim através daquelas substâncias que foram consideradas em convenções internacionais como drogas ilícitas. Hoje nós temos quase 180 substâncias psicoativas que são proibidas, mas toda a guerra, toda a repressão recai sobre 3 plantas: maconha, coca e papoula. As substâncias sintéticas proibidas, você não tem operações militares internacionais como as que os Estados Unidos diversas vezes fez aqui na América Latina, jogando pesticida nas plantações de coca na Bolívia, que traziam danos para a população camponesa daqueles países irreversíveis, né? A gente não teve conhecimento ainda dos danos que todo o pesticida que as Forças Armadas americanas jogaram na Colômbia e na Bolívia causou para gerações que estavam ali naquela área rural, né? Então, essa intervenção militar autorizada sobre a guerra às drogas tem interesses geopolíticos. Por que se reprime maconha, coca e papoula com uma forma tão mais violenta do que as drogas sintéticas que são proibidas? Porque as drogas sintéticas são produzidas na Europa e nos Estados Unidos. E neguinho não vai plantar uma guerra, né, dentro do seu próprio território. Eles querem plantar a guerra fora do território deles. E aí vem uma questão que eu acho muito importante da gente analisar. Da mesma forma que a distinção entre drogas lícitas e ilícitas é uma distinção arbitrária, e por que eu digo que é arbitrária? Porque não existe um conhecimento, um saber que consiga definir por que a maconha é proibida em convenções internacionais e o Rivotril não é, ou a Ritalina, ou o Viagra. Droga que deveria ser considerada, né, do ponto de vista moral, muito mais perniciosa, né, porque é uma droga voltada para o prazer sexual. Então, do ponto de vista da conotação moral,
né? Inclusive, uma vez eu ouvi um anarquista sensacional que ele falou o seguinte: olha, se o Viagra fosse uma droga criada para dar potência sexual aos negros, seria considerada a droga mais perigosa do mundo, né? Porque quando a gente fala dos efeitos nocivos das drogas, nós não estamos falando das drogas, nós estamos falando daqueles que consomem. E todas as políticas proibicionistas que foram incluindo substâncias no rol das substâncias proibidas, visavam muito mais atingir as pessoas que consumiam. Inclusive a lei seca nos Estados Unidos, né? Porque quem era o maior consumidor de álcool naquele momento eram os irlandeses, né? Que já eram vistos com, né, certas restrições. A questão do ópio tem a ver com os chineses também nos Estados Unidos, né? A cocaína com os negros, né? Os primeiros usuários da cocaína eram o pessoal ligado ao jazz, e tem todo até hoje, né, todo o discurso social sobre drogas é muito mais relacionado a quem usa do que a droga, porque o exemplo claro é a cocaína e o crack. A cocaína nos anos 80, ela era consumida de forma intensa nas bolsas de valores, Wall Street, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bolsa de Valores do Rio, que ainda tinha Bolsa de Valores do Rio, os IUPs, né? É só, a rapaziada é mais nova, não pegou essa época, mas é só fazer uma pesquisa, né? O Gilberto Gil chegou a dar uma entrevista no Jornal do Brasil, na época, dizendo que a cocaína era a droga do poder. Reparem, hoje nós temos o crack. Qual é o princípio ativo do crack? O princípio ativo é o princípio psicoativo daquela droga. Cocaína. Tem um neurocientista chamado Carl Hart, que ele escreveu um livro sobre drogas, que ele diz que a sensação de quem cheira cocaína é a mesma sensação de quem fuma crack. Ele, inclusive, mostrou que a molécula do crack e da cocaína refinada, elas têm os mesmos elementos. Mas hoje o crack é considerado a droga de zumbi. Vamos tentar entender isso do ponto de vista da construção do discurso sobre drogas. Como pode o mesmo princípio ativo, que gera a mesma sensação nas pessoas, ter um discurso de ser uma droga de poder, de produção? Imagina, pregão da Bolsa de Valores, e o outro, o crack, o mesmo princípio ativo, gerando um discurso, né, de que é uma droga de zumbi. Nós não estamos falando da droga, nós estamos falando das pessoas que usam, né? Porque a cocaína era a droga do poder porque era usada por pessoas que estavam operando o pregão da Bolsa. E o crack é a droga de zumbi porque é usada por pessoas que estão na rua. Então, quando a gente fala de droga, a gente tem que olhar mais para as pessoas do que para as drogas. Porque os discursos que são construídos dizem respeito às pessoas que usam, né? Então, se estabelece um pânico moral, né, invertendo a ordem das coisas. Por exemplo, se coloca toda a condição da Cracolândia na conta do crack, como se aquelas pessoas fossem levadas para aquele lugar por causa do crack, como se não tivessem moradores na rua, né? Se faz um discurso, por exemplo, que meninas menores se prostituem para consumir crack. E aí tem um médico aqui em São Paulo que é uma figura genial, vocês devem um dia, quem sabe, convidá-los para um programa como esse, chama Dartiu Xavier. Dartiu Xavier é um médico que trabalha com redução de danos e atende usuários de crack. Ele fez uma vez uma narrativa interessante. Ele falou de uma menina de 12 anos que foi morar na rua e começou a se prostituir. E por conta da tenridade, ela sentia muitas dores no corpo dela. E ela foi procurar o crack para aliviar ela das dores que ela sentia no corpo dela. Ou seja, não foi o crack que levou ela à prostituição. Foi o contrário, foi a prostituição que levou ela ao crack. Então, entender essa dinâmica e ver como esses discursos morais, né, escondem, né, o que tem de mais relevante, que é a condição do próprio usuário, né? Então, se estamos realmente preocupados com os efeitos nocivos que o consumo das drogas podem levar a algumas pessoas, seja o álcool, seja o Rivotril. Outro dia eu fui procurado por um policial desesperado: doutor, eu sei que o senhor trabalha com esse assunto, eu queria falar com o senhor, estou com um problema sério com droga. Eu falei: é mesmo? O que houve? Eu não consigo sair de casa sem Rivotril na viatura. O problema é que isso é silenciado no ambiente social, porque as drogas lícitas são consideradas drogas do bem e as drogas ilícitas são consideradas drogas do mal. Rivotril é remédio, né? Não é à toa que o pessoal da Marcha da Maconha, aqueles que defendem a legalização da maconha, toda hora estão querendo reforçar os efeitos terapêuticos. Maconha cura câncer, maconha cura glaucoma, maconha cura tudo, né?
porque reforçar a ideia de que a maconha tem efeitos terapêuticos faz com que as pessoas acreditem que ela pode ser uma droga do bem. Aliás, o que legitimou as drogas lícitas sempre foi o discurso médico, foi o discurso da utilização medicinal, né, farmacológica das drogas. Né? Mas isso é uma grande besteira, porque toda droga tem utilização. A cocaína era um analgésico. Aliás, a cocaína foi proibida numa disputa de mercado, porque quando se descobriu a codeína, que é uma droga sintética na Europa, né, até então, todo o analgésico era utilizado a partir da cocaína. Só que a cocaína é uma planta que só dá aqui na América do Sul. A partir do momento que a Europa descobre uma droga sintética que pode ter o mesmo efeito, proíbe a cocaína. A cocaína foi proibida numa jogada de mercado. Né? E a proibição dessas drogas é tão cruel porque você não proíbe só a chegada delas no mercado na forma de utilização como psicoativo. O Evo Morales até hoje briga na ONU para autorização da produção da farinha de coca. Farinha de coca é um alimento milenar da cultura dos Andes, comida. A proibição, o proibicionismo proibiu comida, proibiu a utilização das plantas. A maconha é uma planta que, na história do homem, através do cânhamo, né, das fibras do cânhamo, toda a navegação, as descobertas, todas as velas dos navios eram feitas com cânhamo. As pinturas renascentistas, as telas das pinturas, eram todas feitas com cânhamo. Né? A semente da maconha gerava óleo que iluminava, toda a iluminação pública era feita com base de óleo. Ou seja, de repente o proibicionismo vem, né, e também criminaliza a existência da própria natureza, porque chegamos ao absurdo de criminalizarmos uma planta. Né? Uma vez eu fui na Marcha da Maconha lá de Florianópolis, eles tinham uma faixa assim: se foi Deus que fez, legaliza de uma vez, que era Dilma presidente, né? Se Deus que fez, legaliza de uma vez, porque chega a ser um absurdo você ter uma planta proibida, uma planta que é da natureza, né? Então, acho que o debate sobre a legalização tem que trazer esses elementos históricos, políticos, né? A gente tem que sair do plano da moralidade. Agora, nós estamos vivendo um momento hoje de retrocesso, né? E o discurso moral, ele é a base, o pilar da proibição das drogas. O discurso moral teológico. O Henrique Cordeiro, um historiador aqui de São Paulo, ele hoje está morando no Canadá, mas ele é um dos maiores estudiosos de história das drogas. Ele vai observar que existem dois pilares religiosos que fundamentaram o discurso da proibição. No Oriente, foi Confúcio. Aliás, isso tem relação com a primeira guerra às drogas, que foi uma guerra a favor das drogas. Foi a guerra do ópio, no século XIX. A Inglaterra e a França ganhavam rios de dinheiro, fortunas, trazendo o ópio da Índia e vendendo para a China e para a Europa. Porque na Europa era muito tranquilo você entrar num opiário, na França, em Paris, e consumir ópio. E a Inglaterra e a França, as companhias, né, comerciais, ganhavam uma fortuna trazendo o ópio da Índia. Né? A China passou a ser o maior consumidor de ópio do planeta. Né? E a Inglaterra e a França sempre ganhando muito dinheiro lá. De repente, um imperador chinês, esqueci o nome do imperador, ele, influenciado pelo pensamento religioso de Confúcio, vai e confisca todo o ópio da China e proíbe a entrada do ópio na China. Pô, meu amigo, Guerra Mundial. A rainha da Inglaterra escreve uma carta, isso é um documento, vocês podem pesquisar no Google, dizendo que a proibição do ópio pelo imperador chinês era uma afronta ao povo inglês, porque violava o livre comércio entre as nações. E a Inglaterra ataca a China, e até hoje a Hong Kong é uma concessão inglesa por conta da guerra do ópio. Repare, né, como que a história vai nos mostrar, né, que a economia que move tudo, inclusive a proibição das drogas. Né? E no Ocidente? No Ocidente foi o pensamento puritano das igrejas protestantes, que é isso que está, o retrocesso que nós estamos vivendo hoje tem relação com isso. O discurso moral puritano, ele começa a atacar o consumo das drogas e a prostituição. Se criou nos Estados Unidos, no início do século
no final do século XIX, ligas anti-saluns e antidrogas, onde o que se falava era o seguinte: esse é o pensamento puritano. O prazer do homem com drogas e o prazer do homem com sexo afasta o homem de Deus. Então, vocês têm que se afastar desse prazer mundano e se aproximar de Deus. Aonde que eles têm que se aproximar de Deus? Na igreja. Vamos ter que ter o prazer no culto, né? E a gente sabe todos os desdobramentos que essa relação do prazer no culto e na igreja, né? As perspectivas que isso traz no campo político, no campo do, né? Aquilo que Foucault chamou de dominação. Então, esse discurso está voltando, né? Porque nós temos que fazer um link entre todo esse discurso moral que está sendo, né, direcionado no campo das artes, da questão da sexualidade representada, cara. Pô, pessoas... Pô, fui dar uma aula na pós-graduação de Direito da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, ontem, e você vê pessoas formadas em Direito, né, fazendo uma pós-graduação, questionando se uma pintura que tem uma pessoa fazendo sexo com animal, se isso não era pedofilia. Fala, pelo amor de Deus, gente, isso é uma representação. As pessoas estão confundindo a representação com a coisa, sabe? E estamos aí caminhando para um retrocesso incrível, inclusive nos discursos contra as drogas. Por quê? Porque esse pilar moral sustentado por um certo... É bom a gente não jogar a criança com a água suja fora, né? Porque existe hoje, inclusive, um campo dentro das igrejas protestantes que tem pastores a favor da legalização das drogas. Aliás, o campo protestante é um campo muito amplo, que inclui pessoas, inclusive, com uma visão progressista da sociedade. Não se trata de falar do protestantismo, nem das igrejas evangélicas, mas existe um campo político, né, que tem o interesse em fazer com que o prazer, né, das massas, do rebanho, prazer do rebanho seja direcionado para dentro da igreja, né? E atacar sexo e drogas é um caminho, né, que sempre foi o início, né, desse discurso. Só que o tiro saiu pela culatra nos Estados Unidos, porque os efeitos nocivos da lei seca, da proibição, né, dos Estados Unidos, a proibição do álcool nos Estados Unidos, foram tão perversos que as próprias igrejas tiveram um papel importante no debate para a regulamentação do álcool, para a volta da regulamentação. E eu acho que está na hora, e aí só para fechar essa primeira parte, está na hora da gente comunicar à sociedade, né, às pessoas, que elas não devem ter medo da legalização das drogas, elas têm que ter medo da proibição, né? Eu tenho feito alguns debates onde eu falo, olha, se quisermos salvar vidas, vamos legalizar as drogas, porque a legalização das drogas é um marco que está muito mais voltado para a proteção das nossas vidas do que a proibição. A proibição coloca as nossas vidas muito mais em perigo, inclusive daquelas pessoas que não estão nem como consumidores, nem como fornecedores, não estão participando dessa cadeia, né, relacionada à produção, comércio e consumo. Estudante, que eu já falei, dentro de colégio, pessoas passando na rua, que estão ali sujeitas, né, a sofrerem, né, os efeitos reflexos, né, dessas políticas violentas proibicionistas. Alguém quer fazer alguma intervenção, uma pergunta? O microfone está aqui, só levantar a mão. Ali atrás. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Lucinéia. Eu quero saber se o retrocesso, diante desses avanços, né, eu sinto que a sociedade ela avança, depois dá uma retrocedida, avança, depois retrocede no seu posicionamento. Não é comum para que a gente consiga alavancar um pensamento e ir um pouco mais adiante nele? Deu para entender? Sim, mas eu acho que, no caso das drogas, o nosso retrocesso está vindo na contramão planetária. Porque, repara, a partir do momento que nós temos experiências concretas de legalização de drogas, e aí nós estamos falando da maconha, que eu já disse que eu considero importante, porque a legalização da maconha pode ser a porta de entrada para a legalização de todas as drogas. Fazendo até uma brincadeira séria, né, a respeito do discurso de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, que é um absurdo, eu vou depois explicar por quê. Mas eu acho que nós estamos fazendo um retrocesso num momento, né,
onde o planeta, imagina, o Canadá está disputando com orgulho ser o segundo país do mundo a legalizar a maconha, porque no planeta já se percebeu, Portugal ainda não legalizou, mas está no caminho também, porque eles já regulamentaram muita coisa em relação às drogas. A Europa também está nessa. Quando os Estados Unidos federalizarem, e vai ser necessário federalizar, porque a partir do momento que vários países tiverem legalizado a maconha, como é que vai ser a circulação de um país, de um estado para outro, com proibicionismo? Então eles vão ter, em algum momento, eles vão federalizar. A Europa vai seguir, o resto do mundo vai seguir. O problema do Brasil é um problema da nossa construção social, feita à base do autoritarismo. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravatura. E a proibição das drogas tem a ver com a questão da escravidão, né? Principalmente da proibição da maconha. O Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir a maconha, através de uma lei do Império, né? Era uma postura imperial lá do Rio de Janeiro, que dizia o seguinte: é proibido ao negro e a qualquer pessoa o pito do pando. Pito do pando era como se referiam ao ato de fumar maconha. A primeira convenção que proíbe drogas no mundo, em 1912, que foi a Convenção de Xangai, que aconteceu na Europa, tem o nome de Xangai, mas foi na Europa, porque visava proibir o ópio, foi uma comissão do Brasil formada por médicos e juristas, segundo o professor Nilo Batista, o grande encontro macabro, sempre que o saber médico e o saber jurídico se encontram, né? Nós temos um encontro macabro. Esse encontro macabro vai na Convenção de Xangai, em 1912, levando a proposta de proibição da maconha. Os gringos riram, eles não sabiam nem o que era maconha. Deixa esses brasileiros para lá, uma hora a gente vai ouvir vocês o que é esse negócio de maconha. Mas já havia, por quê? Porque a perseguição e a proibição da maconha no Brasil sempre teve uma relação com a perseguição aos negros. Já se proibiu a capoeira, né? Entende? Então, acho que esse retrocesso no Brasil tem a marca dessa história, né, nossa, né, do genocídio contra os povos primitivos, da escravatura, né? É uma marca, porque, repara, nós estamos falando de um retrocesso que envolve duas grandes tragédias no Brasil hoje: o grande encarceramento e a grande letalidade, que são os objetos de estudo que eu fiz no mestrado e no doutorado. O grande encarceramento é absurdo, são 600 mil presos no Brasil hoje. O Ministério da Justiça acabou de fazer uma pesquisa que 1 a cada 3 presos está preso num comportamento relacionado à droga. Ou seja, 1/3 dos presos no Brasil são presos por tráfico. Quem são os traficantes de drogas? Que é o livro... Cadê o Acionistas? Tá bom, né? Mas eu tenho um livro chamado Acionistas do Nada, Quem são os traficantes de drogas? Se você for estudar quem são as pessoas que estão sendo presas no tráfico de drogas no Brasil, são pessoas extremamente pobres, negras, moradoras da periferia. Ou seja, nós temos uma máquina de encarcerar um segmento vulnerável, né, da sociedade. Nós estamos falando da 4ª maior economia do mundo, que é a economia das drogas ilícitas. A 4ª maior economia do mundo gera no Brasil o encarceramento em massa de pessoas pobres. Aonde está o dinheiro da 4ª maior economia do mundo? Não está na favela, né? E quando eu falo em favela, eu estou, inclusive, me referindo ao varejo das drogas. O varejo é a última ponta de um negócio. O dono do botequim, o seu Manuel, lá no Rio tem muito botequim, aqui em São Paulo não tem menos, né? Mas o dono do botequim, quando ele vende cigarro e cerveja, ele aufere lucros insignificantes perto do negócio do álcool e da cerveja. O varejo é a última ponta do negócio, mas toda a repressão ao comércio de drogas feitas ilícitas recai sobre o varejo, né? E onde está essa economia? Essa economia está no sistema financeiro. O HSBC, que tem relação com a própria guerra do ópio, né, porque o HSBC foi criado lá em Hong Kong, né, quando dessa possessão inglesa na guerra do ópio, teve uma investigação contra o HSBC uns 5 anos atrás no Senado dos Estados Unidos, onde o Senado dos Estados Unidos descobriu que o HSBC lava trilhões de dólares do narcotráfico do México. Aviões sem nenhuma escrita saíam carregados de dólares, de dinheiro do México para os Estados Unidos. Sabe qual foi o resultado dessa investigação? O Senado americano considerou o HSBC
responsável por lavagem de dinheiro, condenou o banco a pagar uma multa de bilhões de dólares, quer dizer, eles lavaram trilhões e pagaram bilhões, e não prendeu nenhum executivo, porque disseram que a prisão de executivos poderia trazer problema para o mercado financeiro. Quer dizer, está ligado no que está acontecendo? É uma grande tragédia. De um lado, esse grande encarceramento dos pobres, e do outro lado, a letalidade, que é o que eu estudei no doutorado. Porque quando você estuda as pessoas que são presas por tráfico, você observa que essas pessoas não portam armas. As pessoas presas no tráfico são pessoas sem arma, com pequenas quantidades de drogas, e a maioria primário. Entre mulheres é a maior tragédia no Brasil. O crime que mais encarcera a mulher no Brasil é tráfico. Sabe quem são essas traficantes? Não tem nenhuma portando fuzil na mão, com granada, com sangue no olho. Nada. Mulheres vulneráveis que ganham R$100 para atravessar a droga de um ponto para outro da cidade. Algumas que tentam botar a droga para o companheiro no presídio, que são identificadas como traficantes. Então, é dessa tragédia que nós estamos falando. E do outro lado tem a tragédia da letalidade, né? O Brasil hoje produz uma imensa letalidade por conta da proibição das drogas. Primeiro, uma letalidade produzida pelo próprio Estado, porque a Anistia Internacional, no ano de 2011, fez uma pesquisa que em 20 países que ainda têm pena de morte no mundo, foram produzidas 670 mortes. 20 países com pena de morte produziram 670 execuções com processo, devido processo legal, execução lá com injeção letal, o processo que seja. Nesse mesmo ano de 2011, só as polícias do Rio e de São Paulo produziram mais de 980 mortes. E todas essas mortes produzidas pela polícia no Brasil hoje, que foi o que eu estudei no doutorado, tem como legitimadora, como discurso legitimador, né, a construção do morto como inimigo. Ou seja, o que existe hoje no Brasil não é uma discussão acerca de como a polícia opera de forma violenta, mas em relação a quem ela opera. Se aquela pessoa que morreu numa ação policial foi identificada como traficante, acabou, está tudo legitimado. Eu estive presente no caso Amarildo, num período lá no Rio de Janeiro, como delegado, e todo mundo só queria saber de uma coisa, não era o que a polícia fez com Amarildo, era quem era Amarildo. Os repórteres me ligavam para saber, vem cá, Amarildo era traficante? Porque essa era a resposta que definiria toda a ação da polícia. Se Amarildo fosse identificado como traficante, a ação da polícia tinha sido uma ação legal, porque no Brasil matar traficante é ação legal. A sociedade aplaude. O policial que mata traficante ganha prêmio. No Rio de Janeiro já teve um período que tinha uma gratificação faroeste, que o policial recebia gratificação por morte. Cada pessoa que ele matasse, ele recebia um prêmio, né? Então, nós estamos falando dessa grande tragédia social, né? Então, nós não podemos encarar como natural um retrocesso dentro desse contexto, né, dessa tragédia, né? É mais ou menos isso, né? Não existe, não é uma ordem natural, retrocede, avança. Não, nós estamos retrocedendo e a gente não avançou em nada no Brasil. Em relação ao tema da proibição das drogas, não avançamos 1 centímetro. E eu digo mais, esse debate que está tendo no STF para descriminalizar o usuário não avança 1 centímetro em nada. Porque hoje o usuário já não está no encarceramento porque a própria lei veda a prisão de usuário, né? O usuário, ele vai ser construído ou não como usuário. Porque isso também é outra questão. Quem é traficante, quem é usuário? Isso é uma definição política. Um garoto da favela que resolve comprar uma quantidade de maconha, ganhou o salário dele hoje, passou na boca de fumo para comprar uma maconha para fumar o final de semana. Chega uma blitz policial e pega ele, que é morador da favela, na boca de fumo. Ele é traficante ou ele é usuário? Claro que ele vai ser traficante. Então, a distinção entre traficante e usuário é uma construção que vai se fazer em relação ao sujeito que está naquele evento. Mesmo sendo usuário, ele pode ser identificado como traficante, não há dúvida. Como é que você comentaria aquela declaração do Marcinho VP de que os grandes financiamentos ocultos, né, que precisam do dinheiro do tráfico, e aproveitando, falando assim, alguns traficantes maiores que a gente conhece, por exemplo, Fernandinho Beiramar, que está preso anos. E isso aí é uma minoria em relação ao que é ao conjunto do negócio do tráfico global?
Que interesses são esses? O Marcinho VP está falando de onde ele consegue enxergar, né? Porque ele está no varejo. Então, ele enxerga essas relações. Eu falei da questão transnacional, dos interesses geopolíticos internacionais. Ele não consegue enxergar isso. Ele enxerga aquela corrupção que existe ali no varejo, da polícia, do poder político, né? Evidentemente, se nós estamos falando de um mercado, né? Todo mercado ilegal, ele distribui, de alguma forma, os lucros dessa ilicitude com aqueles que têm o dever ou obrigação do controle dessa ilegalidade, né? E a gente tem que parar de ver a corrupção somente sob o prisma moral, né? A corrupção não é um problema só de moralidade, a corrupção é um problema sistêmico, né? Se quisermos realmente enfrentar o problema da corrupção no Brasil, a gente tem que olhar para a lei de licitações, que autoriza coisas absurdas. Tipo assim, se for declarado um estado de emergência, a pessoa pode fazer compra sem licitação. Uma série de dispositivos estão ali na lei, né, que fomentam a corrupção, né? E a proibição das drogas, ela é fomentadora da corrupção, claro que sim. Então, como é que a gente vai enfrentar esse problema? Não é prendendo os corruptos, porque vão prender os corruptos e vão entrar outros para fazer a mesma função. Nós estamos falando de um negócio, né? Nós temos que enfrentar isso legalizando as drogas. E não é que isso vai acabar com a corrupção também, não. Porque também não vou dizer que não existe a corrupção, né? E a gente acabou de ver aí nos últimos episódios nacionais que essa corrupção acontece também nos negócios lícitos. Mas eu acho que esse não é o grande problema, né? A gente tem que enfrentar o problema da corrupção, né, através de muitas outras questões, mas a questão principal que nós trabalhamos, né, no tema da legalização das drogas são os efeitos nefastos que a população pobre no Brasil tem sofrido, né? Porque toda a repressão, toda a parte mais agressiva da proibição, ela é distribuída de forma desigual. Quem sofre com essa guerra não é plantada nos Jardins, ou em Ipanema, ou no Leblon. Essa guerra às drogas é plantada dentro da periferia. Não é o garoto que estuda no colégio, né, da Zona Sul do Rio, não é o garoto que estuda no colégio na área nobre de São Paulo que está correndo um risco maior de ser atingido por uma bala perdida. É o garoto que estuda no colégio público dentro da periferia, né? Mas só que isso não sensibiliza, né, aqueles que têm o controle da informação, aqueles que têm o controle, né, do debate político, das mídias, né? A morte desses garotos não tem a mesma força, talvez, né, do que quando isso acontece em outros ambientes. Mas a gente está num campo político que nós não temos que nos manifestar, né, apontando, olha só, crianças estão morrendo dentro da favela sem nunca ter tido contato com droga, né? Isso aí tem que sensibilizar muito mais, né, ou tão quanto, né, o sofrimento que qualquer pessoa possa ter com o consumo de drogas. Até porque, do ponto de vista da quantidade, é uma coisa muito maior do que aqueles que estão sofrendo os efeitos do consumo. Mais alguma pergunta, gente? Aqui. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Otávio. Zacone, eu queria te perguntar, são vários os modelos, até hoje, especificamente da maconha, né, de como lidar com a distribuição e até assim com a questão da lei, da legalização. Alguns países permitiram o plantio de até, sei lá, 5 pés por pessoa, né? O Uruguai, o governo subsidia e faz licitações de farmácias que vendem. Você citou o caso da Holanda, que existe o tráfico, que o governo compra do tráfico, né? Que o coffee shop existe lá, mas não tem quem no país possa plantar legalmente. Qual que é o modelo que você acredita que poderia ser um modelo inicial do Brasil, como se diz, primeiro para a maconha e depois para as outras drogas? Então, já fico feliz que a palestra está animada, porque quando o cinegrafista faz pergunta, normalmente o cinegrafista liga ali e dorme, né? Fiquei feliz com a pergunta vindo de você. E a gente vai ter que discutir, né? Eu acho que não tem ninguém que possa vir com um modelo pronto, até porque o modelo os modelos que estão sendo implantados, tanto no Uruguai como nos Estados Unidos, partiram de um debate amplo com a sociedade. Então,
O Uruguai teve seus motivos históricos, até porque era o primeiro país do mundo a dar esse passo, a ter um controle maior, do qual eu discordo. Eu acho que o Estado não tem que se meter na produção, na distribuição de droga. Teve um maluco que foi no programa do Jô Soares, um procurador da República, que ele propôs, a proposta dele era criar narcobras. Pô, o Estado não tem que ficar produzindo nem distribuindo álcool, pô, remédio. Acho que vamos discutir uma outra coisa, então. Vamos discutir o sistema econômico. Aí é um outro debate, né? Porque às vezes eu vejo gente criticando a legalização nos Estados Unidos. Olha, a iniciativa privada está tomando conta da maconha. Porra, né? Ela faz isso com todos os remédios, faz isso com álcool, faz isso com tabaco, só com a maconha, porque é uma droga divina. Ah, é, porque já, né? Não pode ser. Então, o debate é o seguinte: dentro de uma estrutura capitalista, eu entendo, aí é uma questão particular, não posso nem falar em nome da LIP, porque nós não tivemos um debate sobre isso, nem chegou no momento. Porque a gente ainda tem que sensibilizar muito a sociedade da necessidade do debate da legalização, para depois a gente entrar no debate de qual vai ser o modelo. Mas eu acho o seguinte: você tem que transferir isso para a iniciativa privada. Mas acho eu que no Brasil nós poderíamos lutar, pelo menos no campo político do qual eu me insiro, que é um campo que visualiza, né, determinadas compensações de políticas públicas para os menos favorecidos, né, do welfare state, né, daquela coisa de vamos, né, compensar, né, dentro dessa estrutura capitalista, né, para aqueles que estão fora do modelo de produção. Acho o seguinte: depois de tantos anos com a favela sofrendo todos os efeitos danosos da proibição, a gente podia seguir um modelo tipo da Espanha, criar clubes de consumo. Seria perfeito. Clubes canábicos. Na Espanha, como é que funciona? Você tem 300 usuários que se reúnem num clube e que eles organizam a produção, por exemplo, da maconha para o consumo deles, né? E eles contratam pessoas e tal. Pô, assim a gente podia criar o clube canábico da Rocinha, né? Olha que maravilha, né? Você devolveria para as comunidades que sofreram todos os efeitos danosos da proibição a possibilidade de ter um retorno, né, na produção, né, contratando mão de obra dessas comunidades. Clube canábico do Alemão, do Complexo do Alemão, né? Poderia, pode tudo. O que não pode é a proibição, né? A proibição é que tem que ser entendida como algo insuportável, porque é cruel, né? Ela é muito cruel. E num primeiro momento, eu estou imaginando aqui o traficante, aquele que ganha dinheiro. E Qual também que todo o que ganha, os que ganham com a proibição. E todo o lobby que existe por trás disso, incluindo a indústria das armas, policial corrupto, etc, etc. Como seria, num primeiro momento, quando legalizou? Como vencer essa primeira etapa, que muita gente pensa, isso vai gerar mais violência, os meus filhos já vão começar a fumar maconha já porque é liberado, como tomam cerveja. Como seria esse início, uma transição para a gente chegar a pensar no modelo ideal? Olha, o modelo para drogas já existe, porque a grande maioria das drogas já são legalizadas. As drogas ilegais são uma quantidade mínima. E como a gente sabe, eu já falei, que essa distinção é arbitrária, então a gente já tem até um modelo de legalização já pronto, entendeu? É o que se faz, por exemplo, com álcool, né? Proíbe o acesso de menores de 18 anos. Ah, mas isso não funciona. Pô, mas funcionaria muito pior se o álcool fosse proibido. Porque, por exemplo, é muito mais fácil hoje um menor de 18 anos adquirir maconha na boca de fumo do que ele comprar um remédio tarja preta. É só fazer uma experiência. Pega um garoto de 15 anos, leva ele com uma câmera oculta em várias bocas de fumo para ele comprar maconha. E leva ele em várias farmácias para ele comprar remédio tarja preta. Evidentemente que ele vai ter muito mais dificuldade de comprar o tarja preta, porque o dono da farmácia, ele sabe todos os riscos que incorre econômicos. O negócio dele vai ser fechado, ele vai sofrer, né, um processo, tem crimes previstos, e ele tem muito a perder, porque ele não está no crime, ele é um comerciante. Agora, pô, o que o cara, o dono da boca de fumo, vai perder se vender a maconha para o... Ele vai ganhar só, porque ele já está, quem está na chuva é para se queimar, né? Então, acho que
a regulamentação, ela vai fazer um avanço muito grande no que diz respeito ao controle. Então, as pessoas não têm que ficar assustadas, porque é muito mais fácil hoje o seu filho adquirir maconha do que será se a maconha for regulamentada ou qualquer outra droga, né? Então, vai melhorar, assim, do ponto de vista do acesso ao lobby, e o lobby? Em relação às pessoas que vivem hoje, né, do comércio dessas substâncias, isso remete a um outro debate que a gente teve no Brasil, quando da ideia do fim da escravatura. Um dos argumentos que era utilizado, não estou dizendo que é o seu não, né, mas é só comparando, um dos argumentos que era utilizado por aqueles que eram contra o fim da escravatura era o seguinte: do que os escravos vão viver? Porque se agora eu vou ter que pagar, né, a mão de obra do italiano, eu vou ter que pagar a mão de obra do alemão, porque eles têm um conhecimento acumulado sobre a terra muito maior do que o negro, né? Então eu vou ter que pagar essa mão de obra. Os escravos vão viver do quê? O que essa pergunta ocultava naquele momento do debate sobre o fim da escravidão? Ocultava todo o sofrimento que era imposto ao negro de forma cruel pela escravidão. Ou seja, a partir do momento que você estava preocupado como o negro viveria depois da escravidão, você estava ocultando como ele vivia na escravidão. Então, na verdade, a nossa pergunta não é como os traficantes vão viver depois da legalização. Eu não digo viver, reagir. Sim, reagir. Vamos perguntar como eles vivem hoje. Hoje, esses garotos pobres que estão envolvidos no varejo do mercado das drogas feitas ilícitas, eles têm uma vida curtíssima, morrem cedo, são levados para o cárcere para cumprir penas imensas, gigantescas, quando menores de idade, né? E aí a gente pode falar, e temos que falar disso, da tal da redução da maioridade penal. O que a redução da maioridade penal quer? Hoje, a grande maioria dos adolescentes infratores estão internados por conta de condutas relacionadas a drogas. Sabe quantos % de atos infracionais são praticados mediante violência no Brasil? 8%. De todos os atos infracionais praticados por adolescentes, apenas 8% tem violência. Sabe qual é o que representa, em termos de homicídio, a presença de adolescentes como autores de homicídio? Não chega a 1%. Menos de 1% dos homicídios praticados no Brasil são praticados por adolescentes, né? Qual é o grande carro-chefe da criminalização, né? Aí não é criminalização porque não é crime, né? Mas desse processo, né, punitivo que os adolescentes sofrem no Brasil, do poder punitivo? Tráfico. A partir do momento que você reduz a maioridade penal, nós vamos encher os cárceres de garotos jovens com menos de 18 anos que vão estar sendo acusados, né, processados por tráfico de drogas. E sabem que situação? Aquela que eu descrevi. Um garoto sem arma, com um saco de drogas na mão, que vai cumprir não mais 3 anos, que a internação hoje é até 3 anos, mas vão poder cumprir penas de 5, 10 anos. O garoto vai entrar com 16 anos, né, dentro do sistema prisional e vai ficar preso até os 20, 25, não, 20, 25. É esse que é o futuro que nós queremos, né? Então, quando a gente questiona como vai ficar o trabalho das pessoas que estão envolvidas hoje no comércio ilegal das drogas, nós não podemos esquecer que isso pode ser, de uma certa forma, algo a ocultar essa realidade que eles já vivem, que é trágica, né? Então, eles estão ali com um destino voltado para o encarceramento ou para a morte, né? E a gente não pode ocultar isso com um discurso. Acho que é mais válido a gente, por exemplo, tentar, na hora de criar um modelo de legalização que contemple uma contrapartida para essa mão de obra que vai ficar solta, né? Eu acho que tem que ter essa preocupação, mas não no sentido de esvaziar o debate da legalização, no sentido de ampliar esse debate para incluir esses trabalhadores, né, digamos assim, né, dentro de um projeto de legalização. Só para complementar, e o grande lobby? O grande lobby. Qual seria uma reação da indústria, da arma, do armamento, do financeiro dos Estados Unidos, dos que estão investindo nisso, nessa guerra? Eles vão ter que arrumar outra guerra, eles já estão criando outra guerra, já tem uma outra guerra. A guerra não para, né? Eles vivem de guerra,
né? E eu também acredito que a legalização das drogas não vai acabar com o racismo. Nem o fim da escravatura acabou com o racismo. Como é que a legalização das drogas vai acabar com o racismo? Mas outras formas de racismo vão ter que ser construídas e nós vamos estar lá na frente brigando contra elas. Mas não vai ser dessa forma cruel que está sendo feito com a proibição das drogas. Hoje, se encarcera e se mata um negro num estalar de dedos. É só botar uma quantidade pequena de drogas na mão de um garoto que mora dentro da favela que ele já está encarcerado ou morto. É um dispositivo muito fácil de ser acionado. Então, nós não podemos deixar que o racismo se opere de uma forma cruel, de uma forma tão absurda como é essa da proibição das drogas. Não podemos. Não. Perguntas? Passa o microfone para ele, por favor. Boa noite. Como é que você chama? Obrigado. Rubens. Boa noite. Bom, primeiramente, obrigado por você, pelo fato de você ser um delegado e já se posicionar, né, nessa, porque a hipocrisia é uma coisa assim tão tão fácil de ver, né, de enxergar tudo isso. Aí a pessoa vai presa, seja lá quem for, mas a penitenciária nada recupera, né? O que se diz, né, que é para se recuperar, não se recupera a pessoa, enfim, piora. Eu sou uma das pessoas que entraria nessa coisa de que contraria essa ideia de que a maconha que é em porta de entrada, né? Eu comecei com o álcool dentro de casa. Claro. Um vinhozinho, meu pai lá, não, criança não pode beber. Aí bota um vinho, bota água e bota açúcar, o negócio sobe lá para a cabeça. Com 13 anos eu estava no bar pedindo uma cerveja inteira. Não sabia o que era maconha, só ouvia falar, fui descobrir com 16 anos. E ao contrário, né? Quando eu comecei a fumar, eu parei de usar o álcool, né? Mas aí depois, como justamente essa era uma pressão muito forte, né? Assim, em relação a ser preso, tal, a punição, né? Então eu fui para o álcool. Então minha droga foi o álcool. Você sabe como foi feita essa pesquisa de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas? Não imagino. É uma das coisas mais absurdas do mundo. Foi nos anos 50, nos Estados Unidos, eles procuraram consumidores de heroína e perguntaram para os consumidores de heroína se eles tinham fumado maconha antes de usar heroína. A maioria disse que sim. Porra, se tivessem perguntado se eles tinham tomado leite, o leite seria a porta de entrada da heroína. Porque é uma pesquisa muito mal feita, porque do ponto de vista metodológico. Porque se quisesse fazer uma pesquisa séria em relação a isso, tinha que fazer o caminho contrário. Tinha que procurar usuários de maconha e descobrir desses usuários quais que tinham migrado para a heroína. E com certeza essa pesquisa teria outro resultado. Porque a gente não precisa fazer essa pesquisa dentro da nossa experiência empírica. Nós sabemos que a maioria das pessoas que fumaram maconha ou tiveram contato com a maconha abandonaram inclusive a maconha, porque cansou, né? A cabeça estava muito pesada, resolveu largar aquela droga e por qualquer outros motivos, né? E não migrar para outra substância, até porque os efeitos são diversos. O cara que quer fumar maconha, ele está procurando uma sensação totalmente diferente do cara que vai cheirar cocaína, do cara que vai usar heroína. São substâncias que trazem efeitos distintos, né? Mas essa pesquisa, aquela outra também que maconha destrói neurônio, sabe como é que foi feita? Essa também é absurda. Pegaram ratos, deixaram ratos sem comer e sem beber nada, com uma máscara, aspirando fumaça de maconha o dia inteiro. E depois descobriram que os bichinhos perdiam neurônio. Porra, mas fica complicado assim, né? Mas a gente ri hoje, mas isso está aí na boca do povo, cara, como uma verdade estabelecida, né? Quer dizer, o proibicionismo conseguiu isso, né, cara? Foi arquitetado de uma forma cruel. Sim, a própria proibição, né? Fala assim, é melhor proibir, né? É melhor proibir, mas ela é proibida e não resolve, está aí, né? Tudo isso que está acontecendo está dentro de um estado de proibição. Então o caminho é o caminho contrário disso, né?
Eu ia perguntar assim, você, pelo fato de você ser delegado, como é que é ser... como é que é com os colegas? Como é que é isso aí? Você ser um delegado da polícia e... Pô, como é que você é mal visto? Você sofre, sei lá, pressão? Não sei. Bullying, pode ser isso. Eles me chamam de Zaconha. Orlando Zaconha. Mas eu não ligo, porque eu acho que o que está em jogo hoje, né, é algo muito maior do que simplesmente a gente tentar, né, se aproximar dos pares. A LIP foi muito importante porque ela trouxe uma associação internacional onde a gente pôde ter um local de fala para os policiais. É importante se comunicar com os policiais. Mas o policial, ele não é diferente da sociedade, né? Se você for ver o percentual de policiais que entende que a legalização é importante, hoje nós temos para o Brasil uma quantidade imensa, 200, 300 policiais, parece. Mas é mais ou menos o que representa na sociedade as pessoas que já entenderam da necessidade da legalização. O policial, ele não é recrutado em Marte. Não, o policial, ele é recrutado na sociedade. E ele traz para a polícia o pensamento que é hegemônico na sociedade. Então, acho que... Eu costumo falar isso para os meus companheiros da LIP, né? Que, embora para a gente seja importante uma fala com policiais, e nós tentamos fazer isso, o que vai trazer essa fala para os policiais é o poder que nós vamos ter de encarar esse debate com a sociedade. A partir do momento que a sociedade transformar o seu pensamento no sentido de observar a necessidade da legalização, a polícia vai seguir, porque os policiais estão na sociedade. Então, por exemplo, a gente tem que buscar um ponto de sensibilização do discurso a favor da legalização. Sabe como é que isso foi feito nos Estados Unidos? Porque, ao contrário do Uruguai, a legalização da maconha foi decidida por um partido político, foi uma decisão política. Inclusive contrariando as pesquisas que diziam que 60% ou 70% da população, acho que 60%, era contra. Mas o Mujica foi lá e bancou. Nos Estados Unidos, não. Todos os estados que legalizaram o fizeram através de plebiscito. E é interessante a gente observar como é que foi a mudança do eleitor nos Estados Unidos acerca de votar a favor da legalização. Começa no Colorado. Colorado, a história é muito interessante, porque lá existe uma lei que garante devolução de tributo para o contribuinte, porque o estado do Colorado, ele faz uma previsão de gastos. E ele arrecada. Se a arrecadação superar a previsão de gastos, se devolve o dinheiro para o contribuinte. Meu amigo, os caras pegaram isso no Colorado, que foi o primeiro país, fizeram as contas e mostraram a fortuna que o contribuinte teria devolvido para ele, caso se começasse a cobrar imposto, né, legalizando a maconha. Beleza, os caras lá no Colorado cresceram o olho, porque o americano, né, falou em dinheiro, né, eles gostam, né? Todo mundo gosta, mas eles gostam mais. Aí, quando legalizaram no Colorado, o contribuinte lá recebeu, a arrecadação explodiu, né? Porque o negócio da maconha foi o primeiro estado, imediatamente deu uma arrecadação imensa, os caras recebendo, com isso começou a circular nos Estados Unidos. Aí o cara lá no Alasca, o cara pegou o jornal, isso é bom. Aí começou. Aí já temos 9 estados hoje. Mas o ponto de sensibilização para os Estados Unidos, para o eleitor americano, foi a questão financeira. Não sei se isso no Brasil, porque a gente paga tanto imposto e a gente não tem retorno, né, de nada, quase nada do que a gente paga, eu não sei se esse debate vai sensibilizar. Eu acho que o que tem que sensibilizar no Brasil é realmente o valor da vida. Nós temos que comunicar principalmente para a periferia, porque se você fizer uma pesquisa hoje nas favelas do Rio de Janeiro, a maioria dos moradores da favela é contra a legalização. E por que eles são contra? Porque eles acham que o problema é a droga. Então, se a droga traz tanto problema para a favela, se legalizar vai piorar. E a gente tem que explicar para eles que o grande problema da violência que acontece dentro da comunidade por conta do comércio das drogas é a proibição e não a droga. E que a legalização vai acabar com essa violência. E aí, né, eu acho que a gente tem que fazer campanhas tipo assim: vamos salvar vidas, legalizem as drogas, né? Vamos salvar a vida dos estudantes, das crianças, né, dos idosos, né, e também, né, do morador na periferia, que é o que mais sofre com essa violência. Se não tiver mais alguma pergunta, como é feita como é que está essa mobilização hoje? São as marchas da maconha, também por via legal, via congresso, debates nas faculdades? Como é que as organizações
e movimentos estão fazendo essa mobilização hoje? Olha, eu acho que em relação ao quadro que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás, nós estamos bem melhores por conta do panorama internacional. A partir do momento que você tem notícias do Uruguai, dos Estados Unidos, da legalização da maconha, isso vai abrindo um campo de debate maior, né, e uma aceitação maior, né, do tema, que antes era proscrito, né, quase não se podia falar. Acho que a Marcha da Maconha foi importante, mas ela tem um campo muito restrito, porque ela é uma fala dos usuários, e a maioria, né, que deve participar do debate da legalização é de não usuários, né? Se a gente quiser realmente sensibilizar a sociedade para a legalização das drogas, não podemos contar só com os usuários, porque os usuários são estigmatizados como o problema. Só tem tráfico por causa do usuário, esses discursos que as pessoas colocam por aí, né? Então, acho que a gente vai ter que sensibilizar as pessoas que têm força política. Acho que os partidos políticos devem ser sensibilizados. Hoje a gente quase não tem os partidos políticos colocando, né, a bandeira da legalização, né? Acho que só o PSOL, e assim mesmo nacionalmente, acho que ainda não fez isso por escrito, né? Mas temos que avançar na questão, porque quem decide é o parlamento, né? Ou temos que provocar em algum momento que o parlamento abra, né, o debate nacional, como fez com a questão do armamento, lá daquele plebiscito, né, da arma, né? Mas também não adianta a gente fazer isso agora, porque se a gente pressionar agora para o parlamento fazer um plebiscito, nós estamos lascados, né? Vamos perder. Então, se nós queremos a legalização, nós temos que fazer o seguinte: vamos ter que... A LIP é importante, a Associação dos Agentes da Lei, mas nós vamos ter que criar, né, a associação. Os movimentos populares são muito importantes. Nós temos que fazer com que o movimento feminista entenda que hoje a maior violência que uma mulher está submetida no Brasil é por conta da proibição. O cárcere, a prisão, é a casa da tortura. Então, se a gente for pensar bem, hoje, a maior tortura, a maior violência contra a mulher ocorre por conta do encarceramento de mulheres por condutas de drogas, né? Porque elas estão submetidas a uma tortura diária dentro do sistema prisional, né, por conta de um crime que não tem vítima. Qual é a vítima do crime de drogas? Não existe vítima no crime de drogas, é crime sem vítima. Né? Se constrói a ideia de que nós estamos protegendo a saúde pública, que é um bem abstrato, que ninguém... se o Estado tivesse preocupado com a saúde pública, cuidava do SUS, pro inferno, né? Se estivesse realmente preocupado com a saúde pública, o Estado estava cuidando do SUS, não estava fazendo guerra às drogas. Tem mais duas perguntas aqui, ó. Eu queria também perguntar depois, né? Vou passar a bola aí para ele. Tem mais uma perguntinha, só para dar o tempo. Boa noite, Zacone. Qual você acha que Qual o seu nome? Leandro, qual você acha que é o papel hoje dos veículos de comunicação de massa, e qual você acha que deveria ser o papel deles, ou que seria o ideal, não sei, com relação a conversar sobre isso e ter conversas como essa num âmbito maior, sabe, e falar abertamente sobre coisas além dos estigmas idiotas que simplesmente são falados? Sim, muito importante, né? De uma certa forma já melhorou muito, né? Já se tem um espaço maior, né, para a apresentação do discurso a favor da legalização nos veículos de comunicação, né? Mas ainda de uma forma tímida, né? Porque existe uma coisa que eu acho que é oculta na proibição, que a gente fala muito pouco, que é o interesse desse dispositivo da proibição das drogas para fazer controle de áreas pobres. Né? Toda a militarização da segurança pública voltada para o controle da periferia, ela tem como fundamento a proibição. Ou seja, o projeto de UPP no Rio de Janeiro, que era o ápice da militarização da segurança pública, porque você transferia o governo da favela para o comandante da PM. O problema da UPP não é ter polícia dentro da favela. Ninguém pode ter um discurso contra a presença da polícia em lugar nenhum. Embora a gente saiba que, às vezes, quando a polícia chega, a confusão é instalada. Mas, independente dessa realidade que a gente conhece, não é um discurso democrático dizer que a polícia não deve estar presente em algum lugar, né? Então, o problema da UPP não era a presença da polícia na favela. O problema da UPP era a transferência do governo da favela para o comandante da UPP, que era um policial militar. Ele agia na favela como um prefeito.
regulamentando tudo, horário de funcionamento de estabelecimento comercial, transporte, né, comércio, né, direito de reunião, baile, tudo era com o comandante. Ele decidia pela vida dos moradores da favela. Isso é um estado de exceção. Ah, mas o morador da favela gostava. Pô, pelo amor de Deus, não tem uma ditadura que se instala no mundo sem apoio popular. Toda ditadura, ela inicialmente, ela é desejada pela população. Depois, com o passar do tempo, é que as coisas vão se revelando, né? E aquele controle passa a ser algo, né, não mais desejado, porque, né, ditadura é sempre bom para o vizinho, nunca para a gente, né? E no caso das UPPs, ela tinha esse aspecto, né, porque ela trazia a possibilidade de um governo militar, de uma ocupação militar de um espaço dentro da periferia, que garantiria uma suposta paz para aqueles que moram fora da favela, né? Isso tudo foi bancado pelos veículos de comunicação como uma solução para o problema do tráfico, que, na verdade, não visava resolver o problema do tráfico. O próprio discurso do então secretário na época, o Mariano Beltrame, era no sentido de que o projeto das UPPs não visava acabar com o negócio das drogas na favela, porque ele não é louco de meter um discurso desse, né? Qual era o objetivo da UPP? Evitar o confronto armado entre grupos rivais na disputa do território da venda das drogas. Então a UPP entrava, falava para os caras que estavam lá dentro fazendo o comércio das drogas: guardem as armas, que agora a gente garante, né, a paz, a pacificação do território. Vocês vão vender de uma outra forma, né, mais para dentro da favela, no sapatinho, sem portar arma, e a gente não vai deixar que um outro grupo invada o território. E assim, esse projeto foi construído para viabilizar os grandes negócios do Rio de Janeiro, que foi a Copa e as Olimpíadas, né? Então, nessa perspectiva, né, você tem um controle da favela também, e um controle das periferias que é autorizado pela proibição das drogas. Isso talvez seja algo que atrapalhe muito o avanço, porque o poder político no Brasil, ele quer controlar com alguns dispositivos essas classes perigosas, porque, sinceramente, vamos pegar o Rio de Janeiro, você manter uma situação de uma cidade, estamos falando de uma metrópole, né, que tem a maior favela da América Latina, que é a Rocinha, né, entre o Leblon e a Barra da Tijuca, em São Conrado, que é um bairro nobre, isso não tem lugar nenhum do mundo, cara. Qual lugar que você tem uma periferia do tamanho da Rocinha dentro do centro econômico da cidade? Então o Rio de Janeiro vive uma tensão diária, que é uma tensão de um conflito social entre um espaço de pobreza e um espaço de circulação de riqueza. Então não estamos falando de uma tensão que tem relação com a desigualdade social. Como é que você vai fazer o controle dessa tensão? Controlando aqueles que são o perigo. O perigo são aqueles que estão despossuídos, né, atentarem contra a propriedade, atentarem contra o poder econômico. Então, o dispositivo das drogas, de uma certa forma, autoriza o controle dessas populações. Não é à toa que a gente, no Brasil, tem muita dificuldade em avançar no debate da legalização, porque a partir do momento que legaliza, você desmonta esse dispositivo de controle. Essas operações diárias dentro da favela, que, na verdade, não estão visando só atacar o comércio das drogas, estão visando o enfrentamento de grupos que são considerados perigosos dentro dessa estrutura de desigualdade econômica, né? Então, é bem complicado, né? Eu vou pedir a ajuda dela para recolher as fichinhas, gente, se vocês já preencheram, porque nós vamos sortear esse livro aqui, enquanto vamos para mais uma pergunta ali, né? Aqui? Boa noite. Como é que você chama? Oi, boa noite. Eu sou Célia e sou tô ignorante no assunto, assim, tenho filho adolescente, 16, né? E eu te ouvindo, assim, eu fiz tudo errado, estou fazendo tudo errado, né? Porque ontem mesmo a gente assistiu Tropa de Elite. Todas as frases que você disse, porta de entrada, usuário financia, aquela coisa toda, tudo eu uso. Todos esses argumentos eu uso porque eu acho que a gente é movido pelo medo. Esse tipo de discussão, esse tipo de colocação, você não vai ouvir numa palestra dentro de uma escola, né? Que tem muito. Na escola, dos amigos do meu filho promoveu um debate. E eu tive a oportunidade de conversar com a mãe de um garoto que debateu a favor da descriminalização. A mãe estava apavorada,
né? Ele realmente está acreditando que tem que descriminalizar. E ela estava apavorada. Então, assim, é muito difícil a gente... Eu percebo que o meu filho de 16 anos, a gente conversa muito e eu percebo que realmente está liberado. Nas festas da cidade rola tudo, né? Como a gente tem muita abertura para falar sobre tudo, alguma coisa eu fico sabendo do que rola, porque ele conta. Então, assim, eu percebo que a gente é movido pelo medo, principalmente as mães, né, de adolescentes. Você tem medo de falar disso com seu filho. Eu queria que ele tivesse vindo, ele acabou não querendo vir. E aí eu queria que você me respondesse. Ainda bem que você não trouxe, né? Oi? Ainda bem que você não trouxe. Pois é, eu estou aqui me perguntando isso. Acho que ele não devia ter assistido. Eu imagino. É muito difícil lidar com isso. Sim, mas vamos parar para pensar. Toda tragédia que o consumo de drogas pode ter ocasionado na vida de pessoas, né, através do sofrimento, não só dela como usuário, mas de todas as relações que esse sofrimento individual que algumas pessoas apresentam no consumo, no contato com essas substâncias, não todas, né, na relação com a família, na questão da escolaridade, tudo isso, todas as pessoas que você já teve informação que passaram por um sofrimento pelo consumo de drogas ilícitas, elas passaram com esse sofrimento com a droga proibida ou permitida? Proibida. Exatamente. O que significa que a proibição não faz com que esse sofrimento desapareça, porque as pessoas não deixam de ter acesso a essas drogas com as drogas proibidas, concorda? Só que nós defendemos a ideia que esse sofrimento pode ser minimizado no sentido da redução de danos com a legalização. Por quê? Hoje você tem muita dificuldade de falar com jovens ou não jovens, com pessoas que tenham problema relacional com droga. E eu, através de muitos estudos e até da minha experiência, né, eu posso te dizer que o problema nunca é a droga, o problema é a pessoa. Vamos pensar no álcool. Existem pessoas que têm problemas relacionais com álcool. Eu sou um. Eu não uso álcool há 21 anos porque eu tive problema relacional com álcool que começou cedo. Com 14 anos de idade eu tive uma coma alcoólica, mas achei que era uma coisa da idade. Mas fui descobrindo depois com o tempo que eu não sabia ter uma relação com aquela substância e tive que parar. Agora repare, eu tive uma experiência ruim com álcool e você tem hoje uma quantidade de pessoas na sociedade significativas que são identificadas ou se identificam como alcoolistas, né? Por conta disso, nós podemos dizer então que a solução é proibir o álcool? Nós sabemos que se o álcool for proibido, nós não vamos resolver o problema do alcoolista. Aliás, eu vou dizer mais, o problema do alcoolista piora, porque ele vai ter, né, caso ele não esteja em recuperação, no sentido de enfrentar, através de uma abstinência voluntária, porque a única que se pode admitir é a abstinência voluntária. Eu não tenho nada contra a abstinência, não. Eu sou abstinente de álcool, não como carne, sou vegetariano. Eu tenho uma série de abstinências que eu decidi botar na minha vida, não que alguém impôs. O problema da proibição é que você obriga pessoas a não consumirem drogas. Isso é um absurdo. E por que é absurdo? Porque pessoas podem consumir drogas sem ter problemas relacionais. O exemplo do álcool é claro, né? Existe uma quantidade significativa de pessoas na rua que consomem drogas proibidas, como a maconha, como a cocaína, que não têm problemas relacionais com essas drogas. São professores, juízes, policiais, médicos, psicólogos. Hoje eu li um artigo brilhante de um juiz de Manaus, meu amigo Luiz Carlos Valois, que ele diz, né, como que a proibição também faz desaparecer a existência desses usuários. Onde estão os usuários dessas drogas proibidas? Estão aí, aqui, ali fora, na rua, né? Pessoas normais, né? O que a gente tem que trabalhar, então, no que diz respeito ao problema que algumas pessoas, jovens ou não, vão ter no contato com qualquer substância psicoativa? Vamos trabalhar a pessoa. Não tem nada a ver com a droga. Tem a ver com a pessoa, né? Vamos olhar mais para as pessoas e menos para as drogas. A partir daí a gente vai ter realmente uma política pública, humana,
capaz de enfrentar o problema. Você acredita que essa transformação possa ocorrer mesmo nessa sociedade manipulada que a gente vive, nesse quarto poder gigantesco? Sim, eu tenho que acreditar, senão eu não consigo viver. Como que a gente insere mais esse tipo de discussão na sociedade que a gente vive? Eu fico pensando se isso é possível. Para mim é um sonho, sabe por quê? Né? Porque o discurso proibicionista é um discurso que não está preocupado com as pessoas. Exatamente. Os proibicionistas se referem aos usuários de droga como lixo. Os proibicionistas, quando olham para aquele morador de rua lá, daquele espaço nomeado como Cracolândia, eles olham para aquelas pessoas como lixo descartável. Então, nós estamos também num debate que enseja um posicionamento político da gente dar uma virada nisso. Olha só, o homem não só os importante. políticos, porque a população em geral me assusta dizer assim, quando o menino menor é morto por causa de droga, tem que matar mesmo. Sim, claro. A gente tem ouvido muito isso, é assustador. O fascismo está em alta. Exatamente, gente que quer matar quem está na rua drogado. Não, tem que acabar com esse povo, aquele discurso de Bolsonaro, né? Então a gente fica, eu não sei. Então, mas se você acha que esse campo é um campo político, né, desumano, cruel, né, ele é construído em cima dos discursos da proibição e não do discurso da legalização, né? Aqueles que são a favor da legalização estão voltados para uma preocupação, né, com a pessoa, né? O usuário ele vai ter uma possibilidade de ter um atendimento no ambiente social que ele não tem hoje, porque hoje ele é visto como criminoso. É crime, até para ele se apresentar, né, como tendo um problema relacional com droga, já é algo complicado, porque ele está estigmatizado como criminoso. Então, a partir do momento que a gente passa a entender isso como um problema, não de saúde pública, mas como um problema de uma pessoa, né, que saúde pública também cria uma coisa que é vazia, né, a gente não olha para as pessoas, né. Se você vai numa irmandade de AA, ou NA, Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, a coisa mais brilhante, olha que esse saber é um saber que foi construído pelo sofrimento das pessoas que têm problemas relacionados com álcool e drogas, né? Se você for entender a literatura deles, está dito lá que o problema não é a droga, o problema é a pessoa, né? A abstinência é um caminho para que a pessoa possa buscar dentro dela, né, força para se, né, ver como alguém importante no ambiente social, né, para que ela não tenha um impulso de morte, um impulso, né, é disso que nós estamos falando, né, porque o exemplo do álcool é perfeito, você repara, o álcool traz tanta felicidade, tanta alegria, né, quantas festas de casamento, de 15 anos, né, que as pessoas se confraternizaram, se abraçaram, se amaram, né, embriagadas. Mas, ao mesmo tempo, o álcool também traz muita dor. Quantos acidentes de trânsito, quantos homicídios passionais, né? Quantas pessoas que, por conta do uso do álcool, mataram alguém e nem lembram, amnésia alcoólica. E como é que a gente vai viver nessa natureza humana, né, onde as coisas podem estar, né, tão próximas, né, da alegria e tão próximas da dor, né? Primeiro, entendemos que nem a felicidade, nem a dor, né, que ocorre em ambientes com consumo de álcool tem a ver com álcool. Nada disso tem a ver com álcool. Isso tudo tem a ver com as pessoas que estão consumindo. Se elas estão consumindo álcool num momento de confraternização, de alegria, de sociabilidade, aquilo vai ser uma felicidade. Agora, se elas estão usando o álcool dentro de um ambiente, né, de dor, de sofrimento, né, de depressão, aquilo vai ser uma dor, mas a dor não vem da substância, nem a felicidade. Ninguém fica feliz porque usa droga, e ninguém fica triste porque usa droga, né? Ninguém sofre porque usa droga, e ninguém fica feliz porque fica feliz. Ninguém cresce, né, na sua estima porque usa droga. Isso está dentro da pessoa. A droga é só um elemento que vai agregar o estado, a condição psicológica e social de um ser humano, né? Então temos que cuidar das pessoas. A droga passa a ser um elemento de segundo plano, né, se a gente começar a olhar para as pessoas. Obrigada. Zacconi, muito obrigada. Foi um prazer muito grande receber aqui.